Você já se perguntou se a ciência pode realmente explicar tudo? Ou se a fé tem um papel fundamental que a razão não pode tocar? Eu estive com medo de revelar o que estou prestes a compartilhar, porque a resposta pode desafiar tudo que você já acreditou. Neste vídeo, vamos explorar a intrincada relação entre religião e ciência. Serão elas realmente amigas ou inimigas? Prepare-se, porque a verdade pode ser mais surpreendente do que você imagina. Ao longo da história, a humanidade tem buscado respostas para as questões mais profundas da vida. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? A ciência, com sua abordagem baseada na observação e na experimentação, tenta entender o universo de maneira objetiva. A religião, por sua vez, busca fornecer significado e propósito através da fé e das crenças espirituais. Mas como essas duas forças se entrelaçam? Estão sempre em conflito? Ou existem momentos em que podem caminhar lado a lado? Neste vídeo, vamos explorar os diferentes aspectos dessa relação, abordando conflitos históricos, influências mútuas e a busca contemporânea por entendimento. Desde os tempos antigos, a ciência e a religião têm se enfrentado em um campo de batalha intelectual. Um dos primeiros grandes conflitos ocorreu durante a Idade Média, quando a Igreja dominava as explicações do mundo natural. Qualquer ideia que desafiava a doutrina oficial era considerada heresia. Por exemplo, Galileu Galilei enfrentou a ira da Igreja ao apoiar a teoria heliocêntrica de Copérnico, que afirmava que a Terra girava em torno do Sol. Exemplo: quando Galileu apresentou suas descobertas, ele não estava apenas propondo uma nova teoria científica, estava questionando a própria interpretação das Escrituras. Isso levou a um conflito que resultou em sua condenação. Mas a questão que devemos nos perguntar é: esse tipo de confronto era inevitável? A Igreja poderia ter adotado uma visão mais aberta às descobertas científicas? Outro exemplo icônico é o caso de Giordano Bruno, que foi executado por suas ideias sobre o infinito do universo e a pluralidade dos mundos. Bruno via a criação de Deus como expansiva e não limitada, e isso desafiava a visão tradicional. A pergunta persiste: até que ponto a fé deve se submeter ao conhecimento científico? Como as diferentes interpretações podem influenciar a aceitação de novas ideias? É importante ressaltar que esse conflito não é um fenômeno isolado da história. Podemos ver paralelos em diversas culturas ao redor do mundo, onde novas descobertas científicas geraram tensões com as crenças religiosas estabelecidas. O que isso nos ensina sobre a relação entre o conhecimento e a crença? É fundamental reconhecer que a religião também desempenhou um papel crucial na formação da ciência moderna. Muitas das primeiras universidades foram fundadas por instituições religiosas que buscavam educar o clero e a sociedade. A filosofia e a teologia eram centrais para o currículo acadêmico, e muitos dos primeiros cientistas eram, na verdade, religiosos. Um exemplo notável é Gregor Mendel, um monge agostiniano que é considerado o pai da genética. Mendel conduziu experimentos com ervilhas e estabeleceu as leis da hereditariedade. Sua pesquisa não só desafiou algumas visões da época, mas também mostrou como a fé e a ciência podem trabalhar juntas para descobrir verdades sobre o mundo natural. A questão que surge aqui é: até que ponto a religiosidade pode inspirar a busca pelo conhecimento? Outro nome a ser destacado é Isaac Newton, cuja fé o motivou a estudar o universo. Newton via suas descobertas científicas como uma maneira de entender melhor a obra de Deus. Isso nos leva a refletir: será que o desejo de compreender a criação não pode ser visto como um impulso tanto científico quanto espiritual? Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência, e suas crenças religiosas influenciaram sua pesquisa. Como a fé pode ter contribuído para suas descobertas? Muitos cientistas modernos, incluindo alguns dos mais renomados, falam abertamente sobre como suas crenças espirituais influenciam seu trabalho. O que isso revela sobre a natureza humana e nossa busca por significado em um mundo cada vez mais complexo? Essa evolução das ideias sobre criacionismo e evolução. A questão da origem da vida é um ponto central no debate entre ciência e religião. A teoria da evolução de Darwin desafiou a narrativa bíblica da criação, levando a um conflito significativo. No entanto, ao longo do tempo, algumas tradições religiosas começaram a aceitar a evolução como um mecanismo pelo qual Deus pode ter criado a vida. Exemplo: a Igreja Anglicana, por exemplo, publicou um documento que abraçava a ideia de que a evolução e a criação divina
não eram mutuamente exclusivas. Essa abordagem tem aberto um diálogo sobre como a ciência pode coexistir com a fé, permitindo que os crentes aceitem os avanços científicos sem sentir que estão traindo suas crenças. Além disso, muitas tradições religiosas estão cada vez mais dispostas a revisar suas interpretações à luz das descobertas científicas. O que isso significa para a forma como vemos as Escrituras? Como as mudanças nas crenças sociais e científicas podem impactar a religiosidade? A aceitação da evolução não significa a rejeição da divindade. Muitos teólogos modernos argumentam que Deus pode operar por meio de processos naturais. Como essa visão reformulada pode ajudar a unir as comunidades científicas e religiosas? Nos dias atuais, muitos cientistas e líderes religiosos estão buscando um diálogo construtivo. A ciência moderna está explorando questões que têm implicações éticas e espirituais, como as pesquisas sobre inteligência artificial e biotecnologia. Essa nova era demanda um entendimento mais profundo da moralidade e da ética. Exemplo: a pesquisa em neurociência está revelando como experiências espirituais podem ser analisadas cientificamente. Estudos indicam que práticas como meditação e oração podem alterar a química do cérebro e promover a saúde mental. Isso nos leva a questionar: será que a espiritualidade pode ser não apenas uma crença, mas uma experiência com efeitos mensuráveis na saúde e no bem-estar? Além disso, o campo da bioética tem se tornado um ponto de interseção entre ciência e religião. Questões sobre a manipulação genética, a clonagem e a pesquisa com células-tronco levantam dilemas morais que exigem a colaboração de cientistas e teólogos. Como as convicções religiosas podem guiar as decisões éticas em um mundo científico em rápida evolução? Um exemplo prático disso é a questão da doação de órgãos e a definição do que significa morte. Diferentes tradições religiosas têm diferentes visões sobre esse tema, e é essencial que essas vozes sejam ouvidas enquanto a ciência avança. Essa interseção entre ética, ciência e espiritualidade é um campo que precisa ser mais explorado. Um ponto frequentemente debatido é a questão dos milagres. Para muitos crentes, os milagres são manifestações da intervenção divina. No entanto, a ciência procura explicações naturais para fenômenos que podem parecer sobrenaturais. Como podemos reconciliar essas visões? Exemplo: considere a cura de doenças aparentemente incuráveis. Enquanto muitos acreditam que a cura é um milagre, a ciência pode explicar que isso se deve a tratamentos eficazes ou a remissão espontânea. Isso não diminui a experiência da fé, mas abre espaço para um entendimento mais amplo da realidade. Além disso, a questão dos fenômenos inexplicáveis, como aparições e experiências de quase morte, desafia tanto a ciência quanto a fé. Como essas experiências são interpretadas em diferentes culturas e tradições religiosas, será que a ciência um dia encontrará respostas para esses mistérios? Ou são eles uma área que sempre permanecerá além do alcance da razão? Ao longo da história, muitos cientistas foram inspirados por suas experiências de fé para explorar o desconhecido. Como isso pode moldar a forma como olhamos para os milagres no contexto moderno? Olhando para o futuro, a questão permanece: a religião e a ciência podem coexistir pacificamente? A tecnologia avança rapidamente, trazendo novos desafios éticos e morais que exigem diálogo. A crise climática, por exemplo, é um problema que não pode ser resolvido sem a colaboração de cientistas e líderes religiosos. Exemplo: líderes religiosos têm um papel crucial em mobilizar comunidades para a ação ambiental, utilizando ensinamentos espirituais sobre a criação e a responsabilidade moral. Enquanto isso, os cientistas podem fornecer dados e soluções práticas. Essa colaboração pode ser fundamental para enfrentar os desafios globais que enfrentamos hoje. Além disso, o aumento do interesse por questões espirituais em um mundo cada vez mais secular está levando a uma reavaliação da relação entre fé e ciência. Como as novas gerações estão moldando essa relação? Que novas perguntas estão surgindo à medida que a ciência avança e mais pessoas buscam significado em suas vidas? Reflexão final. No fim, a verdadeira questão pode não ser se a religião e a ciência são amigas ou inimigas, mas como podemos aprender com ambas. A interseção entre ciência e religião é um espaço rico de diálogo e descoberta. Tanto a fé quanto a razão têm algo a nos ensinar sobre o mundo e sobre nós mesmos. A pergunta que deixo para você é: como você vê essa relação? Deixe suas reflexões nos comentários.
Se você ficou intrigado com o tema, recomendo fortemente que assista ao nosso próximo vídeo sobre Davi versus Golias, uma luta que mudou a história. Não perca, pois vamos aprofundar ainda mais essa discussão. E lembre-se, no silêncio das sombras é onde os grandes impérios nascem. E se você quiser se aprofundar ainda mais no tema da religião, confira meu e-book sobre religião, disponível